Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar de inteligência artificial. O avanço extraordinário da tecnologia nessa área é estimulante do ponto de vista científico, mas também preocupa do ponto de vista da ética. O debate sobre os limites para a inteligência artificial ganha urgência e envolve governos, parlamentos, organizações da sociedade, universidades, centros de pesquisa, as grandes corporações, o mundo todo. O desenvolvimento vertiginoso da inteligência artificial causa euforia em muitos. No mundo corporativo, por exemplo, ela automatiza processos e acelera a conclusão de tarefas. Portanto, gera eficiência e redução de custos. No campo da saúde, programas fazem análise de milhares de exames e geram diagnósticos médicos mais precisos. Na área de segurança, o reconhecimento por voz ou facial permite a identificação de criminosos, mesmo que eles usem bonés, barba ou óculos escuros. E a chamada inteligência artificial generativa, a tecnologia usada no ChatGPT, interage com humanos e é capaz de criar histórias, responder dúvidas, resolver problemas matemáticos em uma linguagem natural, semelhante à humana. Tudo muito bom, é o futuro às nossas portas, mas, dizem especialistas do mundo inteiro, vamos devagar com Andor, porque os riscos são tão grandes ou importantes quanto as vantagens. A inteligência artificial generativa pode ser um instrumento de desinformação poderoso, pode propagar mentiras com uma velocidade e com uma aparente credibilidade absurdas. É risco também para milhões de empregos. Aliás, todas as ferramentas de inteligência artificial ameaçam postos de trabalho em larga escala. E como essa tecnologia é criada por seres humanos, ela não está livre de preconceitos. Programadores podem criar um algoritmo a partir de seu próprio viés e reforçar o racismo e o sexismo, por exemplo. E mais, a manipulação da opinião pública pode fraudar a vontade popular e o resultado de eleições. Os sistemas de vigilância em massa, o reconhecimento facial por meio de câmeras, são um recurso poderoso para ditaduras. É o Big Brother finalmente real. Não o programa de TV, claro. É o grande irmão de George Orwell. É o controle absoluto da vida, do destino das pessoas. É por isso que países do mundo inteiro se mobilizam para enfrentar esses problemas. O Parlamento da União Europeia aprovou uma lei que regula a produção e o uso de inteligência artificial. Agora, as regras seguem para negociação com cada país membro. Entre as principais preocupações da União Europeia estão a difusão de conteúdos perigosos, a manipulação da opinião pública e os sistemas de vigilância em massa. No Brasil, um projeto de lei já tramita no Senado para instituir um marco legal da inteligência artificial. O texto brasileiro é inspirado no europeu. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Vinícius Borges Fortes, pós-doutor em Direito, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e com Juliano Maranhão, doutor em Direito, pesquisador na área de inteligência artificial e professor da Universidade de São Paulo. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o Juliano. Juliano, antes de mais nada, vamos sair do campo da ficção que habita as mentes por aí e ir para o mundo concreto, o mundo real. Eu falo do medo que muita gente tem de que a inteligência artificial assuma uma proporção tal que as pessoas sejam dominadas por robôs, pela tecnologia. Vocês que lidam com isso, ainda que sejam da área do direito, conhecem tecnologia, conhecem inteligência artificial, acreditam nisso? Esse temor, que muitas vezes é colocado, nós vemos em filmes, né? Como 2001, Odisseia no Espaço, está ligado à ideia de uma inteligência artificial forte, ou inteligência artificial geral, que seria capaz de resolver todo e qualquer problema usando-se de inteligência similar à humana ou mais forte que a humana, né, uma superinteligência. No estado atual da tecnologia,
esse não é o caso, né? Nós lidamos com inteligências artificiais de aplicação específica, ou que podem ser de um propósito geral, mas que são treinadas para resolver tarefas específicas. E elas já trazem uma série de preocupações, né? Mas que não estão ligadas a um controle da humanidade, um domínio ou a supressão da humanidade. Na verdade, elas estão ligadas a preocupações muito práticas quanto à possibilidade de discriminação por sistemas de inteligência artificial ou a falta de transparência em relação à forma de seu funcionamento, ou ainda a possibilidade de invasão da privacidade e tratamento inadequado de dados pessoais. São preocupações mais práticas, mais concretas, advindas dessas diversas aplicações da inteligência artificial nos diferentes campos. Mas toda e qualquer regulação hoje que vem sendo discutida no mundo diz respeito a essas preocupações e não a preocupações ligadas a uma superinteligência que venha a dominar a humanidade. Vinícius, quais são, na sua opinião, Juliano já elencou algumas, quais são as principais preocupações que deve-se ter em relação à inteligência artificial e como é que se deve lidar com isso? Bom, existem diversas preocupações de ordem prática em relação à inteligência artificial por conta da velocidade que ela acaba sendo popularizada. Até um tempo atrás era de um domínio de poucas pessoas, e se a gente for avaliar aí com a entrada do ChatGPT há poucos meses, crianças estão usando inteligência artificial no seu dia a dia, né? Então, me parece que a preocupação com a velocidade de desenvolvimento de novas técnicas, de novas aplicações de inteligência artificial é o grande elemento que preocupa a sociedade. Vamos pegar aí efeitos sobre os empregos, efeitos sobre privacidade, efeitos sobre as questões envolvendo sigilo e confidencialidade dentro de alguns negócios. São pontos bem importantes que, há décadas atrás, a preocupação era um caixa eletrônico tomar a posição de um bancário, por exemplo, né? Hoje a gente já está falando de inteligência artificial estar ocupando o lugar de um médico em uma cirurgia, né? De um robô poder fazer com mais autonomia certas operações. Então, daquela indústria mais pesada, hoje a gente está falando de elementos mais minuciosos dentro do nosso cotidiano, e a gente está falando de inteligência artificial muito simples de ser utilizada, com recursos mais simples, mais acessível, né? Então, esse é um ponto bem importante para a gente analisar. Juliano, os Estados Unidos e a União Europeia saíram recentemente da reunião do G7 falando em negociar regras comuns para o controle e o desenvolvimento da inteligência artificial. A gente lembra, inclusive, que na reportagem a gente citou o fato de que a União Europeia já discute o assunto há muito tempo, tem um projeto já pré-aprovado, que ainda depende de negociação país a país, mas existe já um movimento nesse sentido. De qualquer forma, o andamento da vida real talvez não seja o mesmo da tecnologia, que se desenvolve com uma velocidade muito grande. Dá tempo da gente alcançar e estabelecer regras antes que todos esses riscos sejam realmente danosos para o mundo inteiro? Olha, esse é um problema sempre presente quando nós lidamos com tecnologia, e é a possibilidade de uma regulação externa, né, se tornar rapidamente obsoleta, né? Boa parte dos esforços de legislação, no caso da União Europeia e também no projeto de lei no Senado brasileiro, ele conta também com a possibilidade de criação de códigos de conduta pelas próprias associações de empresas ou empresas de certos setores de atividade. Isso traz maior flexibilidade na regulação para que essa regulação alcance o estado da arte, obviamente com um certo arranjo institucional para que o Estado possa validar esses arranjos de autorregulação. Então, essa é uma forma de lidar com o problema. Mas, certamente, os Estados Unidos, a Europa, buscam aqui um caminho, e esse tema foi reforçado no G7, mas é uma aliança que já começou em abril do ano passado, pelo menos, quando houve a divulgação da Declaração dos Direitos para uma Internet no Futuro, em que algumas democracias ocidentais, incluindo a Europa e Estados Unidos, aderiram a esse documento
que trazia uma série de diretrizes e orientações para o desenvolvimento democrático, sustentável da inteligência artificial, né? E também em janeiro desse ano, no final de janeiro deste ano, também foi firmado um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia para o desenvolvimento de pesquisas de inteligência artificial voltada para o benefício da sociedade, né? Agora aparece essa menção no G7 no sentido de desenvolver algumas regras em comum. É claro que na União Europeia já tem essa proposta legislativa, nos Estados Unidos as iniciativas de regulamentação elas não estão centralizadas, elas ocorrem nas agências reguladoras setoriais em grande parte, mas em ambos os casos é um esforço no sentido de garantir que a tecnologia seja desenvolvida no sentido de produzir resultados ou sistemas de inteligência artificial confiáveis ou responsáveis, ou seja, centrada em valores humanos e que mitiguem os riscos de lesão a direitos fundamentais. Vinícius, o Juliano citou as sociedades democráticas, a gente falou há pouco dos Estados Unidos, de países da União Europeia, mas é importante lembrar que a China trabalha fortemente na área de inteligência artificial, a Índia é um país com esse potencial também. Como envolver esses países numa discussão única mundial, ou isso é um sonho, uma quimera, não é viável? As coisas teriam que ser negociadas país a país? Existe algum foro internacional que pudesse reunir os atores, os principais atores nesse processo? Bom, existem algumas divisões, inclusive da ONU, que fazem discussões do ponto de vista técnico para poder parametrizar algumas questões importantes, né? Um exemplo que nós tivemos há alguns anos atrás, nessa discussão mais global da internet, por exemplo, foi a utilização da inspeção profunda de pacotes, né? A DPI, que é um recurso muito utilizado hoje dentro do tráfego de navegação na internet. Existe uma discussão sobre privacidade, proteção de dados, enfim, o fato de nós termos essa tecnologia que pode ser implantada tanto em nível físico, né, nas redes e cabeamentos, como também em nível virtual pelas plataformas, né? Então, essas inspeções poderiam muito bem identificar preferências, uma série de questões. E essa discussão também passou pela China, né? Quando a divisão da ONU, que é a ITU, que trata exatamente dessa parametrização técnica, foi feita, ela chamou todos os países que participam da Assembleia Geral da ONU para poder definir parâmetros técnicos, né, que pudessem, em última análise, chegar aí num uso mais isonômico, democrático da internet em nível global. É claro que é difícil nós chegarmos aí em ponto de uso comum, de respeito pleno de todas essas regras, mas a gente vem falando aí em várias discussões envolvendo tecnologia de tentar ter pelo menos uma paridade, né, dessas regras pelos players, não só pela questão de direitos, mas também por questões econômicas, de questões geopolíticas também. A China é uma potência econômica, uma potência em nível populacional também, mas a gente não pode esquecer que o desenvolvimento industrial da China também fez com que ela seja hoje uma das grandes produtoras de matéria-prima para construir tecnologia, né? Semicondutores, chips. A gente está falando de 5G aqui no nosso país, mas o Brasil já firmou um acordo agora desses pacotes de acordos que foram firmados recentemente na última visita do presidente à China, em que se discute aí o desenvolvimento de um satélite para 6G, em que o Brasil poderia se beneficiar, né, desse desenvolvimento tecnológico. Então, há muitas questões dentro da China em que há desenvolvimento industrial, mas também há um desenvolvimento tecnológico bastante avançado e, evidentemente, por ser um avanço tecnológico, tem também os desenvolvimentos de tecnologia por parte dos chineses. Muito daquilo que nós consumimos hoje em termos de tecnologia da informação e comunicação no Ocidente são componentes criados e desenvolvidos na China ou fabricados na China, né? A gente está falando aí câmeras de reconhecimento facial que estão aí a custo cada vez mais baixos, né, para utilização por pessoas comuns, não estou nem falando de uso para fins de segurança, né? Hoje, se você comprar uma câmera Wi-Fi com recurso de babá eletrônica, por exemplo, você já tem lá recursos de inteligência artificial para reconhecer se a pessoa está se movimentando, não está se movimentando, para receber alertas, um alerta que vai para um assistente pessoal da própria casa. Então, a China é um grande player de construção e fabricação de tecnologias. Então, é bem importante que ela esteja nesse debate
E me parece que, por ela ser um país-chave no desenvolvimento e fabricação dessas tecnologias, existirá um diálogo bem importante para envolvê-la a respeitar, não esquecendo que a China também é aliada geopoliticamente de outros países aí, como a Rússia, né? E sempre há essa dúvida, né? Até que ponto a China irá cumprir com esses acordos, né, com o Ocidente, né? Não só com o Brasil, mas com os Estados Unidos e a União Europeia. Juliano, vamos falar um pouquinho do projeto europeu recentemente aprovado. Gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto, o que você destaca nele, se você acha que ele é eficiente, se precisaria de adequações ou não, mas vou pedir que você faça isso logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das questões éticas e dos limites para a inteligência artificial. Os nossos convidados são Vinícius Borges Fortes, pós-doutor em Direito, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e Juliano Maranhão, doutor em Direito e pesquisador de Inteligência Artificial, também professor da Universidade de São Paulo. Juliano, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Eu lhe pedi que falasse um pouco sobre o projeto da União Europeia, recentemente aprovada, e que trata da aplicação da inteligência artificial no continente europeu. Que observações você faz sobre o projeto? Ele é bom? Pode servir de exemplo, de fato? Guilherme, até quero aproveitar e retomar um ponto muito importante que passou pela fala do Guilherme, que diz respeito ao aspecto geopolítico. A questão é se deveria haver uma aliança global, né, para lidar com esses riscos, essas ameaças a direitos fundamentais trazidos pela inteligência artificial, ou mesmo riscos de danos decorrentes de erros ou usos mal intencionados dessa tecnologia. É importante lembrar que existe uma grande corrida geopolítica, né? O tema do acordo apareceu no G7 não por outro motivo, porque a inteligência artificial daqui para frente vai ser o grande vetor de desenvolvimento econômico, né? Então existe aqui uma corrida dos países desenvolvidos por uma liderança. Isso é muito claro na estratégia de inteligência artificial da China, explícito, né? Já há algum tempo eles desenvolvem uma política no sentido de atrair conhecimento estrangeiro ou fazer com que os chineses participem de projetos ou busquem outros países para desenvolver esse conhecimento, e já alcançaram um nível de desenvolvimento muito grande por uma estratégia de dominação geopolítica, mesmo de controle e destaque na economia global, né? Então é interessante ver que esse acordo entre Estados Unidos e a União Europeia é um acordo que envolve países de democracias ocidentais, né? E o esforço aqui em torno desses valores, em torno da construção do conceito de uma inteligência artificial confiável ou responsável, tem também um apelo do ponto de vista desse mercado da inteligência artificial que está se formando, né? Ou seja, uma inteligência artificial responsável ou confiável pode ter uma maior demanda em função dessa característica, ou seja, nessa disputa por mercados, pelos sistemas de inteligência artificial, a vantagem de ser uma inteligência artificial que cumpre padrões ou centrada em valores humanos, que, portanto, estão de acordo e mitigam riscos de violações a direitos fundamentais, discriminação, etc., proteção de dados pessoais, pode ter uma vantagem, inclusive, mercadológica, né? E, obviamente, nesse acordo, nessa declaração que enfatiza o aspecto da democracia, dos valores democráticos e direitos fundamentais, de uma certa forma se opõe, né, aos desenvolvimentos que são realizados na China, né? Então, aqui é uma primeira dificuldade para você ter uma aliança global em torno desses valores, muito embora a China também divulgue legislações nesse sentido. Por exemplo, existe legislação sobre proteção de dados, mas tudo precisa ser examinado com cuidado, porque
a estrutura ali é totalmente diferente, né? Então, existe legislação de proteção de dados pessoais, porém, as regras aplicáveis ao governo chinês no tratamento de dados pessoais são excepcionais, né? Então, quando a gente fala de proteção à privacidade, é algo diferente. As restrições existentes para as empresas de internet são outras também, tanto que as grandes líderes norte-americanas têm uma atuação muito restrita, não entram naquele país. Então, é um mercado bastante particular, né? Mesmo o primeiro regramento sobre inteligência artificial que foi publicado é chinês, mas é também voltado principalmente para sistemas de recomendação de conteúdo. E uma das preocupações fundamentais é o controle ideológico dessas recomendações, em que medida eles, de uma certa forma, impactam os ideais socialistas do governo chinês. Vamos, então, tentar estabelecer... Desculpe. Vamos tentar, então, estabelecer uma diferença entre essa lógica que você citou em relação à China com a lógica desenvolvida pela União Europeia. Eu pediria ao Vinícius que falasse um pouco sobre o projeto europeu. O que você conhece dele, o que você identifica de positivo? Ele é, de fato, um exemplo para o projeto brasileiro? Certamente sim, Guilherme, pelo seguinte, a União Europeia ela tem uma certa tradição em buscar a posição de pioneira no aspecto da regulação de tecnologias, especialmente no que diz respeito à proteção de dados, privacidade, a própria questão da ética da inteligência artificial. Esse debate surgiu de forma primária dentro da União Europeia, então sempre há o interesse e a intenção de que eles possam pautar a construção de regulação a partir daquilo que eles constroem, para que isso possa se expandir para outros países do mundo. Então, o que a gente percebe no Brasil, né, Marco Civil na Internet, Lei de Acesso à Informação, Lei de Proteção de Dados, LGPD, são institutos legais brasileiros que tiveram muita consistência de fundamentação baseada em regulações europeias, né? No que diz respeito à proteção de dados, para você ter um exemplo, a União Europeia já regulava isso desde a década de 90, atualizou isso em 2016, e não por acaso eles estão tomando frente dessa discussão sobre ter regras em relação à inteligência artificial. E não são regras para tentar travar o desenvolvimento dela, são regras para trazer parâmetros, talvez, mais cautelosos na criação dessas tecnologias. Uma das propostas que se tem na mesa aí, e que já é apresentada por criadores, inclusive, de inteligência artificial, se a gente for ver o depoimento do criador do ChatGPT no Senado americano, vai ao encontro do que a União Europeia vem propondo aí nessa legislação, que é justamente você ter uma restrição de possibilidades, em número inclusive, né, de recursos e aplicações de inteligência artificial a cada lançamento, de você poder combinar alguns recursos de forma mais restrita, limitada. Para que isso? Justamente para evitar que os recursos avancem sem uma mínima testagem, sem uma mínima validação, em termos sociais e aplicáveis. Então, do ponto de vista imediato, sempre vai se ter o teste dessas tecnologias, a verificação, a validação, porque a resposta dessas inteligências artificiais em termos práticos, elas são uma interrogação muitas vezes. Você pode ter inteligências com temperatura baixa ou máxima, né? Exemplo do ChatGPT. O ChatGPT dispõe de 4 robôs, né, pelo menos, e temperatura que vai de 1 a 10. Essas temperaturas, aliás, de 0 a 1, né? E aí vai as variáveis ali. Essas temperaturas, elas vão definir o nível de precisão que a inteligência vai te dar. Então, isso é o usuário quem define. Até que isso estivesse disponível para nós hoje, utilizarmos de forma simples, acessível, certamente muitos testes foram feitos, muitos erros foram apresentados. Então, a regulação é um parâmetro mínimo para que as empresas e os desenvolvedores possam seguir essas regras, essas diretrizes e sigam aprimorando, desenvolvendo, e a gente tem aí um desenvolvimento mais saudável dessas tecnologias. Então, nesse ponto, a proposta europeia é uma proposta muito saudável em nível global. E eu penso que o Brasil deverá seguir muito aquilo que a União Europeia vem propondo, por já ter uma tradição dentro dessas diretrizes que nós já seguimos hoje em Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação e LGPD. E parece que é bem saudável isso.
Eu quero ouvir o Juliano sobre a questão do projeto no Brasil. Ele está agora no Senado, é recente, começou a tramitação recentemente, vai ser discutido certamente longamente no Senado, depois tem a Câmara. Isso indica certamente mudanças eventuais de rumo, correções. Que caminho, na sua avaliação, Juliano, deve seguir o projeto brasileiro? Como já foi destacado, o projeto brasileiro é inspirado, em grande parte, no projeto europeu. Então, o que nós temos ali é um conjunto de regras de governança e de mitigação de riscos que são associados à inteligência artificial, né? E também, além desse modelo de governança, é um modelo de governança baseado numa abordagem de riscos. Quanto maior o risco, maiores são os deveres de governança e de gestão de riscos que devem ser assumidos e devem ser adotados pela empresa, né, que são obrigações de documentação das decisões, de transparência quanto ao uso de IA, de critérios tomados para tomada de decisão, parâmetros de risco e assim por diante. O que é importante, e aqui começam a aparecer as diferenças, é o grau de detalhamento dessas regras de governança. A proposta legislativa brasileira tem um grau de detalhamento de quais são os procedimentos de governança menor, né, quando comparado à legislação europeia. A legislação europeia é muito mais detalhada em termos das medidas de gestão para mitigação dos riscos, né? E isso dá a dosagem entre o que é uma abordagem mais transversal e uma abordagem mais setorial, específica ou detalhada, né? Como eu coloquei, vai ser praticamente impossível se regular tudo de modo externo, né? Com a evolução brutal que a tecnologia apresenta. Então, o que vai estar em jogo aqui é o quão detalhado nós vamos nessa delimitação de quais são as medidas de governança, né? Quanto mais genérico, mais espaço você tem para que as empresas se organizem e façam códigos de conduta de autorregulação, especificando para cada setor de atividade quais são as medidas específicas para lidar com os riscos específicos, né, de cada setor de aplicação. Quanto mais detalhadas essas medidas de governança, isso cria um maior engessamento, mas cria uma maior uniformidade também dentre os diferentes campos de aplicação. Então, boa parte do debate vai girar em torno do quão detalhado nós devemos ser em relação a essas medidas de governança. Mas bem, a orientação de que... Complete seu raciocínio, por favor. Não, a orientação de que deve haver um conjunto, uma indicação de quais são as medidas de governança, isso me parece cada vez mais um consenso. A questão é qual o grau de detalhamento. Bem, nós chegamos ao fim do nosso programa, da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do Vinícius Borges Fortes, pós-doutor em Direito, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e de Juliano Maranhão, doutor em Direito, pesquisador na área de Inteligência Artificial e professor da Universidade de São Paulo. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. É só digitar lá Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.